Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Eu sou a professora Denise Tontiucci e essa é a disciplina de Economia do Setor Público. Vamos dar início agora à nossa segunda aula da disciplina. Eu estou aqui no estúdio de gravação do IFRO, no campus Porto Velho, Zona Norte. E aqui atrás tem uma tela branca e uma tela interativa, onde a gente vai ver os nossos slides. Vamos agora para a minha audiodescrição? Eu sou uma mulher branca, alta, dos cabelos castanhos claros, comprimento médio. Estou usando um blazer preto e uma camisa clara. Vamos para a nossa segunda aula? A gente vê aqui no slide que vamos falar um pouco sobre a evolução do pensamento econômico. Vamos entender as teorias que deram o formato mais moderno para como a gente entende a economia. Vamos falar dos principais teóricos: a escola clássica, a escola nacional americana, a teoria marxista, teoria neoclássica e ainda o keynesianismo. O objetivo dessa aula é narrar a evolução do pensamento econômico. Vamos falar então do que existe de pré-moderno, partindo para o moderno e ainda chegando no contemporâneo. Nos pré-modernos nós temos os gregos, os romanos e os árabes fazendo algumas histórias, alguns pensamentos que fazem parte da história do pensamento econômico. No que a gente chama período moderno, nós temos os mercantilistas e os fisiocratas, que vão fazer algumas abstrações com o uso de matemática e tentar entender a origem da riqueza e a história das nações. Mas toda a teoria econômica contemporânea tem um pai do que a gente chama da teoria que nós utilizamos hoje, que é todo mundo que veio após Adam Smith. Adam Smith é o pai da teoria contemporânea. Então o nosso foco vai estar aqui, na teoria econômica contemporânea. Adam Smith viveu de 1723 a 1790. É o pai da economia moderna. Ele escreveu um livro muito famoso chamado Uma Investigação sobre a Riqueza das Nações, uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. Ele defende o autointeresse, ou o individualismo, também o pai do liberalismo. Ele fala sobre como o mercado atuando para coordenar os desejos de consumir e de produzir bens e serviços. É ele quem fala também sobre a mão invisível do mercado. Essa é a escola clássica, né? Smith inaugurou não só a economia contemporânea, como também a escola clássica. O equilíbrio de quantidades e preços de mercadorias. A gente vai fazer gráficos de demanda e oferta. O mercado como esse ser importante para o capitalismo, que vai definir suas vontades e vai passar sinais por meio da oferta e da demanda que vão mudar preços, mudar estruturas de lucro e vão determinar para onde a economia vai se orientar. Ele defende a competição livre, a redução da intervenção do Estado na economia, cabendo ao Estado garantir direitos fundamentais, que são preservar a propriedade privada e defender o liberalismo econômico. Essa escola, falando ainda do Adam Smith, né, nessa escola clássica, o que a gente vai ver são princípios liberais que vão nortear o capitalismo. E que isso vai ser muito importante aí nesse período de Revolução Industrial, onde o capitalismo vai se trazer para uma forma mais moderna e a gente vai ter flutuações de preços e a oferta de vários produtos para serem comercializados, a produção em larga escala, que é a produção industrial. E isso vai se casar muito para trazer uma forma que molda a nossa sociedade contemporânea. Então, Adam Smith é um cara muito importante nessa escola clássica e todo esse pensamento liberal da economia. Para contrapor, eu vou apresentar o Alexander Hamilton, né? Que é um cara que vai atuar muito nos Estados Unidos, que faz parte da Escola Nacional Americana ou Escola Nacionalista. E esse pensamento nacionalista é um pensamento que o Brasil vai trazer para si, para buscar se modernizar e se industrializar. Hamilton viveu entre 1755 e 1804. Ele exerceu vários cargos de gestão dentro da gestão dos Estados Unidos. E ele defende o uso de barreiras às importações para buscar, com isso, desenvolver a indústria por meio do protecionismo do Estado. Ele fala de usar essas barreiras na forma de taxas e tributos, ou seja, tributar aquilo que a gente importa,
e usar o recurso dessa tributação para projetos de infraestrutura financiado por tributos aplicados a produtos industriais importados. Essa escola nacional americana, ou essa escola nacionalista, tem também o alemão Friedrich List, que viveu de 1789 a 1846, aí quase contemporâneo, né? Que vai falar sobre proteger temporariamente o mercado nacional para garantir a consolidação das indústrias nacionais. Isso se trata de uma mudança para um ambiente de livre concorrência quando o mercado nacional estiver mais maduro. Tipo jogar umas boias assim na hora de aprender a nadar, não jogar assim a economia no oceano sem proteção nenhuma. Proteger para não ser invadido, mas não estender essa proteção por tempo demais, de modo a deixar o mercado nacional preguiçoso. Vamos evoluir então para falar de uma outra teoria, vamos falar da teoria marxista. Cronologicamente ela vem um pouquinho depois. Marx é um cara que viveu de 1818 a 1883 e ele tem uma série de obras, entre elas a mais famosa é o Capital, que é uma crítica da economia política, e o seu trabalho teve uma forte impacto no mundo, além dos debates na sociologia, na filosofia, também na economia. Mudou a dinâmica econômica mundial e podemos atribuir a sua teoria à forte oposição que o capitalismo enfrentou após a Primeira Guerra Mundial. O surgimento aí de nações comunistas. Na teoria marxista, se a riqueza está na produção de bens e serviços, como bem disse Adam Smith, e se é o trabalhador quem produz esses bens e serviços, o questionamento é: por que ao trabalhador cabe apenas uma parcela tão pequena dos ganhos? Seus debates trouxeram muitas indagações para os pensadores da escola clássica e impulsionaram o surgimento da teoria neoclássica, além do surgimento dos estados comunistas no mundo, né? União Soviética, Cuba, Coreia do Norte. Falando então da teoria neoclássica, essa reforma da teoria clássica, ela faz parte da economia ortodoxa, é a economia mais tradicional. Quando a gente fala o pensamento econômico, a gente está falando da teoria neoclássica. É o neoliberalismo econômico, e para essa teoria, o indivíduo é racional e capaz de maximizar os seus objetivos. Ela usa muitos modelos matemáticos, e para essa teoria existe um sistema econômico competitivo que automaticamente tende ao equilíbrio e ao nível pleno de emprego dos fatores de produção. Então, eu acredito assim, que existe a plena utilização dos fatores de produção, desde que não seja atrapalhado o livre funcionamento do mercado. Ou seja, se o Estado não atrapalhar, vai ser utilizado toda a capacidade produtiva daquela economia. Ela não fala muito assim da organização dos fatores produtivos para melhorar a produtividade da economia. Ela fala assim que essa organização é intrínseca ao mercado. A gente vai ter um arcabouço neoliberal influenciando várias políticas internacionais, por exemplo, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Ele é um fundo de recursos, como se fosse um banco que empresta dinheiro para os países, e ele vai ser muito influente, principalmente na década de 90, vai fazer empréstimos a vários países e vai condicionar esses empréstimos a algumas medidas políticas de levar o país para um estado mais neoliberal. Isso foi feito aqui na América Latina, em outros países do mundo, e depois disso, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente começou a ver duras críticas para esses movimentos, que nem sempre levou ao crescimento econômico e trouxe até alguma desestabilização e algumas crises aqui na América Latina. A gente fala que isso é fruto do consenso de Washington, né, que foi composto por regras básicas para a teoria neoclássica, um encontro mesmo que foi feito na cidade de Washington. Foi formulado por economistas de instituições financeiras como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Tesouro Norte-Americano. Ele levou o liberalismo econômico para vários países do mundo e muitas vezes condicionando a ajuda financeira à adoção de políticas neoliberais. Para entender mais sobre esse assunto, eu tenho a sugestão de um livro do Joseph Stiglitz, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, né? A Globalização e seus Malefícios. Esse livro é espetacular. Partindo então para uma outra teoria, última que vamos ver nessa aula de hoje, vamos falar sobre a teoria keynesiana. Keynes, esse grande pensador econômico, John Maynard Keynes, viveu de 1883 a 1946. Escreveu um livro muito famoso chamado Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. E ele vai produzir muito após a crise mundial de 1929. Ele vai compreender como que os políticos estão reagindo a esta crise e vai sugerir
que essa foi uma crise de superprodução e que crises de superprodução são naturais no sistema capitalista e são geradas pelo próprio sistema. Ele está vindo de uma contramão aí da teoria clássica, que fala que o mercado se equaliza e se organiza. Ele vai vir com uma outra proposta, trazendo a ideia de que o Estado não só não se organiza, mas também gera crises. As crises fazem parte do sistema capitalista para o Keynes. E aí ele dá um receituário de intervenção do Estado no momento que a crise acontece. Para Keynes, quando a crise acontece, cabe ao Estado intervir na sociedade, intervir na economia, tirar a sociedade da crise, investir, contratar pessoas, gerar movimentação econômica para depois, no momento que a economia estiver mais estável, o Estado possa se recolher, reduzir a sua atuação na economia e ter novamente essa maleabilidade, essa capacidade de entrar quando for necessário. Keynes fala que quando a gente entra numa crise de superprodução, a gente começa a ter excessos de estoque causado pelo excesso de otimismo dos empresários, e isso tende a gerar uma crise de desemprego e repressão do consumo, um ciclo negativo, que muitas vezes a economia tem muita dificuldade para sair daquele ciclo. Foi o que aconteceu em 29, a gente demorou muitos anos para sair da crise de 1929, o mundo sofreu uma crise profunda e duradoura, e para Keynes a solução é o Estado intervir nessas crises, contratar pessoas, fazer serviços. Inclusive tem uma entrevista que fala, eu vou contratar essas pessoas para quê? Ele fala, contrata um time para cavar buracos. O que eu faço com esses buracos? E o Keynes disse, contrata outro time para tampar esses buracos. Ou seja, para o Keynes não faz diferença qual serviço você está prestando. A ideia é que o Estado vai carregar para si esse déficit, esse prejuízo, e vai injetar dinheiro na economia, gerando um ciclo positivo de consumo e crescimento econômico. As pessoas empregadas vão comprar bens e serviços, isso vai novamente aquecer a economia, tirando a economia de grandes momentos de crise. E isso é um receituário que vai ser usado a partir desse momento, então todas as outras grandes crises do capitalismo nunca foram mais tão duradouras como a crise de 29, porque essas ideias de Keynes começaram a ser empregadas nos países modernos aí, e a gente vê que quando a economia entra em crise, o Estado intervém na economia. Como a gente vê aqui no slide, não haver demanda bastante para garantir o pleno emprego dos fatores de produção devido ao entesouramento das poupanças, que é guardar as poupanças. Recomenda-se que o Estado intervenha na economia, dando incentivo para que ela saia da crise. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Nós fizemos uma pincelada aí nas principais teorias econômicas. Nós vamos aprofundar esse conteúdo no nosso material de apoio. Eu convido que você faça a leitura e nós ficamos por aqui. Vejo você nas próximas aulas. Até breve. Educação à distância, mudando realidades.